Olá, vamos lá tentar mais uma vez. Boa noite. Vamos lá, ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Será que estão me ouvindo? Vamos lá. Olá, boa noite. Nós estamos com problemas técnicos, né? Muita sobrecarga de internet, mas vamos tentar mais uma vez, porque vale a pena, viu? Quero dizer a você que vale a pena tentar. Boa noite, Vinícius. Vamos tentar mais uma vez. Som tá ok. Vamos lá. Mais uma vez. Vai ajudar muitos profissionais, vai ajudar você que está nos assistindo. Então, vamos tentar mais uma vez. Opa, vamos agora. Me ouvindo? Boa noite. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa noite, Fran. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas não tô te vendo. Boa noite, gente. Nossa, como é difícil, mas a gente vai conseguir. Kézia, eu tô te vendo na tela dividida, tô te ouvindo bem, mas eu acho que eu não tô aparecendo, certo? Não tá, Fran. Mas tá somente a tua voz. A voz tá boa. Mas tu vai aparecer. Ok, Ana Paula A voz tá ótima. A Adriana, ela tá falando que nós não estão me vendo. Boa noite. Não estão te vendo. Bom, eu acho que a gente pode... É algum problema? A gente pode Adriana, começar? diga aí, Adriana. Diga aí, Adriana, o que a gente continua? Estamos aguardando aí só o sinal da Adriana. É o sinal mesmo, porque eu tô te vendo aqui perfeitamente, vendo os comentários, tô vendo que a Elorides entrou. Isso, eu também. Eu só não tô te vendo, mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Poxa, que pena, porque em homenagem à enfermeira Ellen, eu fiz uma chapinha aqui, tô toda bonitona. É linda, gente. Só vocês vendo essa mulher. Ela é linda, por dentro e por fora, e hoje tá assim mais radiante ainda. Pois é, né? Vamos lá, então. Vamos continuar? Continua, não continua? Boa noite, Davi. Por isso é bom fazer o contrário. Então, vamos conversando aqui, Kézia. Enquanto a gente conversa, bora tentar ver se não é algum problema técnico aí com você, né? Como você mesmo falou, nós tivemos uma live maravilhosa ainda há pouco com a enfermeira Edilson e a enfermeira Ellen, né? E a gente estava nessa expectativa também para contribuir com a Semana da Enfermagem. E eu sei que tem muita gente aí boa ainda, que ainda vem, né? Amanhã e depois. Verdade. E também da nossa contribuição, né? Nesse enfrentamento contra a Covid, né, que nós estamos passando. Não é verdade? Verdade. É verdade. A minha está frontal. Vamos lá, público. O que vocês decidem? A Adriana está dizendo que o público decide. Segue assim, só com a voz da Fran. Eu queria que vocês vissem. A Fran está muito fofa, gente. Está linda demais. A tela de vocês, ela está dividida no meio. Não, a tua tela no outro celular que a minha filha tá vendo tá inteiro aqui. Então, para mim tá dividido e para você tá inteiro. Eu não sei se é algum problema técnico aí. Para mim mas eu tá acho dividido. Que a gente pode continuar. O que você acha? Vamos tentar fazer aqui um bate-bola, uma conversa. Vamos lá. Acho que não tem problema não. Depois eu mando uma foto minha para vocês, tá? Do meu cabelo que eu fiz aqui. Linda ela, gente. Frontal, sim. Eu acho que é algum problema técnico realmente na transmissão, mas eu acho que a gente pode continuar sem problema nenhum. Acho que depois eu mando uma foto, aí vocês me veem. Pode ser? O que vocês acham? Continua. Vamos lá, Kézia. Então vamos conversar. Então. Vamos lá. Primeiro, deixa eu te apresentar, tá, Fran? Francivânia. Ela é a Francivânia Vieira, ela é psicóloga, né, lá da CEGEAN, e ela é especialista em gerontologia e saúde do idoso, viu, gente? A mulher tem cacife, tá? Ela é poderosa, ela sabe muito, e ela exerce atualmente, né, o corpo como psicóloga, né, na gerência do Núcleo de Educação Permanente da CEGEAN. Francivânia é muito competente, conheço Francivânia há muito tempo, e
eu sei que essa mulher vale a pena de ter por perto, como pessoa, como indivíduo e como profissional, idem. Então, hoje, nós vamos estar, assim, sendo muito bem representados em termos de saúde mental, que é o nosso tema, né? Saúde mental dos profissionais diante dessa pandemia. E nós temos aqui Francivanha, que vai contribuir muito conosco, viu? Seja muito bem-vinda, Fran. Queria muito que você estivesse aparecendo aqui, viu? Não tem problema, a gente pode conversando aqui, eu sou meio lombarde hoje, né? Acho que a gente pode contribuir sim. Depois aí, quem não me conhece, né? A propósito, você me chamou, me fez a minha apresentação. Talvez algumas pessoas que estejam aí, né? Que a gente passou também pelo processo de recrutamento, né? Quando eu passo alguma mensagem, enfermeira Francivânia, eu sou psicóloga, mas vai ser um grande prazer realmente conversar com todos vocês. Isso. E falando nisso, né, nós já demos a introdução algumas vezes aqui do que a Semana de Enfermagem tem significado, né, para a CGEAN, porque é uma associação, uma empresa que valoriza muito os seus colaboradores, não é? As pessoas que estão ali contribuindo, né, com a saúde aqui no Amazonas. Pensou nessa semana, claro, tinha pensado algo assim bem, né, mais festivo, mais contato, mas por conta da pandemia, né? Aí o núcleo de educação permanente, Adriana e Francivânia, né, pensaram nessas lives, né, nesse meio de hoje de comunicação, de nós chegarmos até o público, não é verdade? Então, essas lives, né, com temas assim maravilhosos, né, já é a segunda da noite de hoje, vamos ter mais amanhã, e no sábado também, encerrando assim a semana de enfermagem. Ok. Pensando exatamente nisso, né, nós sabemos que essa pandemia ela tem assustado um pouco, não é, Fran? Ela tem trazido realmente alguns sentimentos, né, Késia? Principalmente para esse público, né, que a gente tem visto da linha de frente, os nossos profissionais da área de saúde, né, e acho que é até bom a gente comentar que a CGEAN, ela não tem apenas enfermeiros, né? Mas nós temos outros profissionais, né? Temos psicólogos, nutricionistas, nós temos fisioterapeutas, cuidadores de idosos, e todos nós estamos juntos nesse enfrentamento, né? E por isso que eu acho que a relevância dessa live ela é muito importante, porque a gente vai falar justamente sobre esse manejo, né? De como lidar, né? Com as nossas emoções, como lidar com essa situação que muitas vezes a gente tem enfrentado, que não sabe muitas vezes, né, como lidar. Às vezes, como profissionais da área de saúde, a gente sabe que tem muita gente que é competente, né, há anos estão atuando, mas é uma situação tão nova para a gente, né, tanto para profissionais, tanto para enfermeiros, para nós que somos psicólogos também, a gente até tem matéria sobre catástrofes, desastres, né, mas eu acho que é algo tão novo, que nos pegou de uma forma e que a gente muitas vezes não sabe como lidar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse manejo, de como lidar com as nossas emoções, como lidar com toda essa situação de sofrimento, muitas vezes psíquico, que esse profissional que está lá na ponta, né, muitas vezes passa. É verdade. E é interessante que, claro, nós estamos falando diretamente com os profissionais. Oi? Está travando. Uhum. Mas está travando um pouquinho, mas eu estou te ouvindo bem. Eu não sei se o público, porque está travando um pouquinho para mim até o que o público está dizendo. Né? Você está vendo bem o que as pessoas estão falando? Pois é, Késia, alguém falou aí que tem um íconezinho que é para colocar nas duas telas. Eu acredito que é na sua. Então, se você conseguir, tudo bem, senão a gente vai continuando assim mesmo. Mas a minha tela está dividida, eu estou vendo você. Né? Mas se não, bora lá. A minha também está dividida. A minha também está dividida. Só que está escuro embaixo. A minha está dividida. Não, você não aparece. Está escuro. A tua parte está escura. Mas está dividida a minha também, entende? Clica aí. Aonde que eu clico? Clica na tela para ver se aparece.
Não, né? Bom, então... Não, tá dividida a tela, entende? Só que embaixo, e essas duas carinhas não tá aparecendo para mim. Então, Alguém vamos falou lá. aí o ícone com dois rostinhos, né? E o Aninho tá falando Mas aí não do cinema, aparece para mim, só tem um rostinho. mas não tem problema não. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um Sabe por pouquinho aí quê? Porque você é maravilhosa. Imagina você Ai, aparecendo. Kézia, Só a sua voz já é. você também há bastante tempo, né? Eu acho que essa parceria que nós fizemos nesse momento, né, Kézia, acho que só fez acrescentar muito também na nossa, contribuiu também na nossa questão profissional, porque é algo que também a gente tem aprendido a lidar e é algo que realmente traz o engrandecimento de poder, de alguma forma, promover, né, uma certa, algumas estratégias, né, e a gente aprende, é uma via de mão dupla muitas vezes, né. É verdade, é verdade. Fran, né, o nosso tempo ele está passando, né? A gente sabe que nós temos um tempo. E falando assim, especialmente né, de saúde mental, nesse momento que nós estamos vivendo, os nossos profissionais, nossos heróis, né, que estão aí na linha de frente, nos hospitais, nas maternidades, né, nas UBSs, né, em todos os lugares, né, onde hoje são profissionais assim tops, né, heróis mesmo, que não dizem não ao juramento que fizeram, não renunciam ao juramento que fizeram. Então, isso sempre me comove muito, né? Eu sou muito orgulhosa de todos esses profissionais. E, assim, a CGAN é uma empresa onde ela pensa nisso, né? Uma empresa, eu costumo dizer que é uma empresa muito humana, né? Porque pensa na saúde do seu colaborador. E pensando nessa saúde, nesse tempo, criou essa estratégia, né, do suporte psicológico aos profissionais, né? Eu acredito que foi uma das pioneiras, né, de fazer isso. Depois vimos, né, muitas universidades, né, fazendo esse trabalho. Que bom que também tem esse suporte. Mas foi criado esse suporte psicológico aos profissionais. Eu queria que você, com a sua experiência, porque você é idealizadora também desse projeto, né, que a Associação CGAN implementou, esse canal de diálogo com os profissionais de suporte, que você falasse um pouquinho para que o público soubesse como é que tem sido feito, tratado a saúde mental. Bom, então, falar um pouquinho, né, sobre esse apoio psicológico, primeiramente, para que a gente possa depois falar um pouquinho sobre esse manejo, né, de como a gente pode estar lidando com isso. Bom, inicialmente, né, logo quando começou no início, na verdade, da pandemia, alguns profissionais, na verdade, o próprio profissional, ele já tem uma carga, né, de estresse, principalmente quem está em urgência e emergência, quem está lá na maternidade, né, o profissional da área de saúde, ele já tem essa carga de estresse pela própria atividade que ele exerce, né. Só que aí, quando começou a serem noticiados, os primeiros casos, né, começou a serem noticiados nas mídias, nós percebemos que alguns profissionais começaram a apresentar algumas angústias, né, começaram a ter alguns episódios de ansiedade, e ao longo da evolução de toda essa doença, né, alguns profissionais estão positivos, tiveram que ser afastados, né, alguns por síndrome gripal, outros por realmente testar positivo. E quando nós percebemos essa situação de angústia, eu e a Kézia, nós pensamos, né, em criar, né, um apoio, né, um canal onde esses profissionais pudessem expressar ali, né, as suas experiências, suas angústias. Esse canal também foi um canal criado para a gente compartilhar um material de apoio, para dar realmente esse suporte, seja ele psicológico, né, tanto no isolamento domiciliar, como na quarentena. Então, foi criado esse espaço. E ali o profissional, ele colocava, né, a situação que ele estava enfrentando. Ele, muitas vezes, ele pedia orientações com relação a como lidar com aquele sentimento, né. Isso não tem nada a ver com a competência, muitas vezes, profissional, porque dependendo da situação que nós estamos enfrentando, né, muitas vezes as nossas emoções, elas ficam bastante desreguladas, né, e nós percebemos isso. E foi uma experiência incrível,
né? Alguns casos que nós percebíamos que eram casos mais específicos, né, que necessitavam de um atendimento mais escuta, na verdade, mais personalizada, né? Casos que a gente percebia que a pessoa já tinha um sofrimento psíquico ainda um pouquinho mais, que necessitava de uma atenção especial. Eu e a Késia, nós fazíamos essa escuta, né? E foi uma troca de experiência. Tem sido, na verdade, né? Então, isso foi muito engrandecedor. Hoje o nosso grupo, ele existe, e temos experiências de pessoas que passaram, que estão passando ainda por essa situação, e relatos, inclusive relatos muito positivos com relação a tudo isso. Verdade, é verdade. A Karina está perguntando aqui como é que nós fazemos, né? Fizeram esses acompanhamentos, né? O acompanhamento, ele tem sido feito, né? Até embasados, né? Nós temos feito embasados pela resolução do CFP, a resolução agora de março de 2020, especialmente nesse tempo de pandemia, feito via tecnologia. Olha a nossa tecnologia aí ajudando e acolhendo aquela pessoa que está em sofrimento. Então, esse acompanhamento é feito por videochamada, é feito por ligação telefônica, esse acompanhamento é feito por WhatsApp. Então, dessa maneira que nós temos, porque não podemos estar perto, né, não podemos ter contato, a não ser que haja uma situação muito grave, muito urgente, nós podemos fazer presencial. E, como Francivânia falou realmente, né, Fran? Nós temos feito isso, deixado nosso tempo, nosso número à disposição desses profissionais para realizar esse atendimento e dar esse suporte. É assim que tem acontecido com você, Fran, também? Kézia, na verdade a gente tem utilizado a tecnologia, né? Eu acho que esse momento é o outro lado da pandemia, que aproximou ainda mais a tecnologia, né? A gente tem conseguido alcançar muitas vezes onde fisicamente nós não podemos ir, mas muitas vezes é uma videochamada, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, né? Então, esse contato com esse profissional tem sido feito dessa forma, né? Quando nós identificamos, ou quando ele mesmo identifica, porque o nosso número fica disponível, né, no grupo, eles entram em contato, alguns chamam no privado, ou então nós tomamos a iniciativa quando nós percebemos, às vezes, né, o supervisor que está lá na ponta, né, ele nos informa. Então, nós entramos com esse suporte para fazer uma escuta emergencial, né, nós ouvimos toda essa situação que muitas vezes causa esse desconforto, né, esse estado de apreensão. Temos percebido que muitos, né, acho que não só os profissionais da área de saúde, mas eu acho que toda a população tem passado por episódios de ansiedade, né, de medo, muitas vezes de não saber lidar com o desconhecido, porque uma coisa é a gente saber lidar com aquilo que a gente conhece na teoria, né, que a gente aprendeu lá na academia. Outra coisa é a gente lidar com algo que a gente não conhece muito bem, não é? E mesmo a gente não conhece em frente àquela situação. Então, a gente tem percebido que a questão da ansiedade, né, ela tem prevalecido em algumas situações, e a gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, dependendo de situações onde acontecem, ela pode, muitas vezes, prejudicar a nossa tomada de decisões, né? Porque a ansiedade, na verdade, é um estado de apreensão, de uma expectativa de algo que ainda vai acontecer e que necessariamente não aconteça. Esse estado de apreensão, muitas vezes, né, ele traz consequências fisiológicas, comportamentais, sociais, e isso muitas vezes dentro de uma unidade, né, que o enfermeiro ele precisa ter tomada de decisões, que ele precisa ter esses insights. Muitas vezes ele se sente nessa condição, né, e se sente prejudicado. Então, eu acho que nesse momento uma escuta, nesse momento algumas técnicas, inclusive, né, que a gente utiliza, de ansiedade, como lidar com a ansiedade, né? Eu acho que isso tem contribuído bastante, né? Inclusive para a gente também, né? Não só a questão da ansiedade, mas o próprio estresse, né? Por tudo isso que está acontecendo. Então, é muito válido, né? Toda a orientação, seja ela pelas orientações que o Ministério da Saúde tem dado, seja ela por um profissional de uma área que não seja a área da enfermagem, né? Então, tudo que puder contribuir para a gente enfrentar isso, acho que é muito válido. Exatamente. E daqui a pouquinho
né? Você que está entrando aí, que está nos acompanhando, nós vamos dar aí algumas dicas, né, de como superar essas dificuldades que estão aí à nossa volta, né? Estão aí à nossa volta e estão latentes. E muitas vezes, como a Francilvânia mesmo falou, nós mesmos, né, às vezes nos deparamos com, às vezes, com alguns sinais, alguns sintomas dessas situações. Sim. E a Elo perguntou aqui o que alertou, nos alertou para essa necessidade, Francilvânia. O que alertou você para essa necessidade? Bom, na verdade, Késia, a gente sabe que é, a visão da psicologia tem mudado muito, né? Ou seja, até um tempo atrás as pessoas entendiam a psicologia como mais para um sofrimento psíquico realmente, né? Ainda tinha aquela ideia, a psicologia é para gente doida, né? Eu não tô doida, eu não preciso de psicólogo. E hoje a gente entende, na verdade, que a gente precisa lidar, sabe? O autoconhecimento, saber lidar com algumas situações para que a gente possa enfrentar, seja a nossa atividade diária, principalmente quem é da área da saúde, né? Seja um enfermeiro, seja um cuidador, que nós temos cuidadores lá no Lar Rosa Baia, que cuidam de moradores com agravos mentais, né? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento para lidar com essas situações. Então, o que nos alertou foi justamente perceber que alguns profissionais dessa área estavam tendo essas dificuldades, apresentando muitas vezes, né, esses desconfortos, apresentando angústias, apresentando muitas vezes o medo, né, e o medo, ele é até compreensível, porque a questão de se contaminar, alguns relatos que nós ouvimos, né, o profissional que estava ali, que tem sido guerreiro, né, de estar lá na ponta, né, às vezes o medo não é nem de se contaminar, mas muitas vezes de contaminar é alguém que está em casa, é uma criança, é um idoso, é alguém, algum familiar, então esse medo era algo muito real, né, que a gente percebia nas falas, que a gente tem percebido muitas vezes no comportamento, né, o próprio medo de se contaminar, né, de o que vai acontecer comigo, né? Então, o medo gerava outros tipos de sintomas que eram que tinha uma linha realmente que a gente precisava intervir, né? Então, hoje a CGAN, ela tem essa preocupação de fazer esse apoio, né, justamente para essa tomada de decisões. Então, nós, diante dessa situação, a gente não tinha como ficar parado, né, não tinha como ficar observando, a gente tinha que, de alguma forma, assim como toda a sociedade também, a gente vê que várias instituições, vários profissionais têm se doado, né, eu acho o lado positivo de tudo isso é que tem realmente, eu acho que, não sei se foi a enfermeira Ellen, ou se foi a enfermeira Edilson, que falou sobre a importância, né? Nunca tanto se viu a importância de um enfermeiro como nós estamos vendo nesses dias, né? E eu acho que não só da enfermagem, né? Da área de saúde como um todo, né? Do psicólogo, que precisa dar esse suporte para esse profissional continuar atuando, né? Porque isso prova a nossa humanidade, isso não tem nada a ver com a questão eu sou fraco, e se eu demonstrar que eu tô com medo é porque isso vai interferir na minha competência, muito pelo contrário, né? Inclusive, nesse espaço, a gente até fala, você tem todo o direito de se sentir assim, porque uma das formas de lidar com a ansiedade é aceitá-la, primeiramente, não adianta ficar lutando, né? Reconhecer, né? Precisa entender que talvez não seja normal, ela esteja um pouquinho desregulada por um motivo real que nós estamos enfrentando hoje, né? Hoje nós estamos enfrentando, não é uma situação apenas isolada a nível de Manaus, Brasil, é um isolamento, é uma situação a nível mundial. Então é algo compreensível, a gente precisa entender e se respeitar, que a gente precisa ter esse momento entender que nós temos as nossas fraquezas também, os nossos medos. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, cheguei com o enfermeiro e falei assim, enfermeiro, você precisa chorar, você já chorou? Né? Chore, né? A gente precisa colocar muitas vezes as nossas angústias para fora, porque tudo aquilo que a gente reprime, lá na frente a gente vai, de alguma forma, não conseguir lidar com isso, né? Então, é bastante perceber que talvez não seja normal, mas
seja natural nós nos sentirmos assim, e algo coletivo, né? Algo que não é isolado de uma categoria, né, de pessoas, mas eu acho que todos nós passamos por isso. É verdade, é verdade. São palavras muito bem colocadas, Fran, porque essa questão do medo, né? O medo de trazer, né? Muito, a gente ouve muito dos profissionais, das pessoas, mas especialmente dos profissionais que estão lá dentro dos hospitais, lá na linha de frente mesmo, né, lá na ponta, o medo de trazer a contaminação para casa, para a família, porque tem um idoso, porque tem alguém gestante em casa. Então, gera tudo isso e às vezes até aquela sensação de impotência do que fazer. De repente, às vezes passa pela cabeça do profissional. Eu estudei tantos anos, né? 5 anos, muitos anos, né? Com especializações, e agora o que que eu faço, né? Tem aquela sensação de impotência, né, do que fazer. Mas é exatamente isso que você falou, né? Primeiro é reconhecer e vamos cuidar. Então, o primeiro passo, eu acredito assim, eu acho que foi a Denimara que escreveu algo aí, a saúde mental, de certa forma, ela estava muito esquecida, né? Dentro de um contexto geral da nossa sociedade. E parece que agora a pandemia veio dar um start. Opa, as pessoas têm saúde mental, né? Precisam cuidar disso. Né? E às vezes coisas que estavam ali guardadas, né? E de repente veio com um boom. E a gente precisa realmente, né, ter essa escuta, essa empatia, né? Reconhecer que antes do profissional nós somos humanos, sim. Temos sentimentos, nós choramos, nós temos medo, né? E daí ter medo, né? Quando é que é nocivo? Né? Quando ele nos domina e nos paralisa, aí sim nós vamos cuidar, vamos tratar. Mas é muito louvável esse tempo importante para cuidar da saúde mental. E esse, mais do que nunca, é um tempo assim específico para isso, não é? Você tem razão. Aqui alguma... Pode continuar, Fran. Eu acredito que todos nós profissionais temos tido algumas lições, né, com tudo isso. O mundo, na verdade, tem feito uma releitura sobre tudo aquilo que a gente já tinha um pensamento formado, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, direcionado aqui aos profissionais de saúde, de se capacitar, de buscar uma especialização, como você falou, né, e tá sempre buscando se aperfeiçoar, que não é errado, né, na verdade, é muito importante isso, mas existe um fator fundamental que a gente precisa trabalhar, né, que é a nossa saúde mental. Às vezes, né, a gente programa visitas a especialistas durante o ano, né? As mulheres vão ao ginecologista e fazem exames de rotina, os homens fazem lá... Faz aquela lista de metas, né? No início do ano. Mas ninguém, muitas vezes, é muito raro a gente perceber alguém que marca uma consulta ao psicólogo para cuidar um pouquinho da saúde mental, né? E principalmente esse profissional que ele tem uma carga, né, uma carga de trabalho, já que é bem puxada, né? 12 horas o enfermeiro ele faz plantões, alguns enfermeiros trabalham em outros locais, né? E muitas vezes a gente vai empurrando um pouco com a barriga algumas situações que ficam mal resolvidas, né? Às vezes são situações pessoais, às vezes é um sentimento, às vezes é uma perda que a gente... Pela velocidade que as coisas acontecem, a gente não tem tempo para parar e viver aquele momento, né? E, inclusive, uma das coisas que eu também tenho ouvido muito, né? Como lidar com a perda, como lidar com o luto, né? De pessoas, de pacientes, de familiares, né? Como lidar com essa perda que nós estamos tendo, né? E muitas vezes a gente vai empurrando isso com a barriga, vai deixando para lá, e é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui aos profissionais que estão ouvindo, né? Cuide da saúde mental. É muito importante a gente trabalhar a nossa saúde mental, principalmente para quem já vai trabalhar, né, nessa área, que a gente sabe que existe um componente estressor, né, que vai ser inevitável. Né? Quem trabalha na ponta, quem trabalha principalmente urgência e emergência, eles trabalham com uma carga já estressora bastante alterada, que se você não estiver bem,
a sua capacidade técnica, a sua especialização, o tempo que você investiu muitas vezes em algo que é importante para a questão de formação profissional, ela vai ser prejudicada na hora de tomada de decisões, na hora de ter o lado racional preservado, porque o enfermeiro, eu tenho observado e tenho admirado cada vez mais, Késia, né, esse profissional. Eu não sou enfermeira, mas eu já me apropriei dessa categoria, aprendi a amar tantas pessoas. É até confundida como enfermeira, né, Fran? Eu já aprendi a olhar esses profissionais e ter uma admiração tão grande, porque eu acho que a pessoa já tem aquele perfil para isso, entendeu? E ele é aquela pessoa que ele arregaça as mangas, ele toma decisão, ele é um líder, na verdade, né, no setor que ele atua, então ele tem essa questão de tomada de decisão, de gerenciamento dentro lá ali do seu setor, dentro do seu, de onde ele trabalha, e se esse lado emocional ele já está prejudicado, muitas vezes aquela gotinha, né, que está faltando, ela serve muitas vezes para desencadear uma série de coisas. Então, eu acho que esse momento a gente precisa realmente ouvir, né, cuidar daqueles que estão cuidando. Eu sei que agora está todo mundo muito preocupado, né, em cuidar, né, mas é importante também a gente parar um momento para se cuidar, né, para cuidar de si. Isso, exatamente. Esse cuidado que às vezes, claro, e não tira o mérito, né, de todos nós que somos portadores disso, de toda a mídia que tem priorizado muito, 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 e é essencial demais o cuidado físico, né, o lavar as mãos, o uso de máscaras, sem palavras, isso precisa acontecer sempre, mas o cuidado que está por trás disso, né, o cuidado aqui, né, na mente, nas nossas emoções, isso precisa ser levado em conta. E você que está aí nos assistindo, que é profissional, dê uma paradinha, olhe para dentro de si, veja como é que tá as suas emoções, né? Porque você talvez já perdeu amigos, né, nessa pandemia, né, profissionais, amigos seus, colegas de trabalho, técnicos, enfermeiros, né? E como nós nos entristecemos. Às vezes nós nem conhecemos e não precisamos conhecer para nos entristecer, para saber que aquilo é uma perda, que aquela pessoa faz falta. Então, essas perdas, né, essas tristezas às vezes acumuladas, que você às vezes vai deixando, né, porque precisa ser forte, não porque eu tenho que ser forte, né? Mas quem disse que você precisa ser forte todo o tempo, né? Verdade. A Karina fez uma pergunta, muito interessante, sim, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, que ela está perguntando como é que tem sido a aceitação, né? Algumas pessoas do grupo falam espontaneamente, olha, testei positivo, ou eu estou em isolamento, né, síndrome gripal, alguma coisa nesse sentido, sou do grupo de risco, né, e outras pessoas, nós temos conhecimento e nós, primeiramente, nos apresentamos, pelo menos eu faço assim, né, eu me apresento como psicóloga, falo meu nome, falo que eu sou da CGEAN, e eu faço uma simples pergunta, né, eu pergunto assim, como você está? E eu acho que essa pergunta, apesar de ela ser... nós, né, Kézia? E apesar dessa pergunta ser aparentemente tão simples, né? Uma pergunta simples, ela carrega uma série de situações, né? Que muitas vezes não consegue contemplar. E quando nós nos apresentamos e perguntamos, olha, estou aqui para saber como é que você está, né, se você está precisando de ajuda, e imediatamente, né, a aceitação, ela é muito bem-vinda, né, algumas pessoas agradecem muito, olha, não sabia que a empresa tinha esse apoio, foi muito importante a palavra, né, que você deu, que vocês estão dando, muitas vezes pedem orientações, né, e a aceitação ela tem sido muito boa, né, desses profissionais, até porque é o momento que a gente precisa falar, né, eu acho que o mundo parou, né, o mundo está parado e as pessoas que estão ainda nessa velocidade são essas pessoas que estão lá e eles não podem parar, eles não, nesse momento,
Os únicos que não podem parar, né, são eles, porque a nossa saúde está sendo colocada nas mãos desses profissionais. Então, muitas vezes, quando a gente apresenta, nem o serviço, na verdade, né? O fato de se apresentar e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Como você está? Imediatamente, né? Eles começam, olha, eu estou passando assim, já começa a falar um pouquinho das suas angústias, né? Dos sofrimentos, e a gente vai tentando apresentar, né? Uma estratégia de enfrentamento, uma técnica, muitas vezes, de relaxamento, né? A gente sabe que não é uma simples escuta que vai, muitas vezes, resolver todo o problema, mas o fato de você ter o alívio daquele sintoma, né? O alívio daquela angústia, para aquele momento, né? Isso já vai te trazendo esse bem-estar, muitas vezes, que vai te ajudar a promover isso. Aliás, eu não sei como é que está o tempo aí, né? Eu não vi o horário. Pois é, tá? Nós estamos aqui já um pouquinho avançado. Eu Já, só quero né? concluir antes de você, propriamente dito, tem pessoas aqui esperando, né? Como é que eu manejo isso, né? As dicas, né? De como eu vou cuidar isso daí. Mas eu só quero contribuir com uma coisinha exatamente dentro disso que você falou, Francilvânia. Lá no ambulatório de egressos, que é onde é o meu setor de trabalho, né? Físico, eu também tenho atendido pessoas assim, né? Os nossos pacientes, né, de alta, nós temos feito atendimento, né, via telefone, né, por videochamada, e também escutamos essas histórias, né? Pacientes que testaram positivo, pacientes que tiveram sintomas gripais, né, estão em isolamento. E hoje nós comentávamos, inclusive, né, lá no ambulatório, com toda a equipe, com Denimara, Ana Paula, a Paula, Davi, o quanto um telefonema, e aí, queridos, isso nos traz um sentimento de olharmos para nossa família, inclusive. Um telefonema, quando essa pessoa recebe, olha, aqui é do ambulatório de egresso, do programa pediabético, da Policlínica da Codajás. E aí é que eu digo, como é que o senhor está? Né? E esse como é que você está? Né? Aí eu me identifico também, sou a psicóloga, Kézia e tal. E aí a casa cai, né? No bom sentido, né? E aí relatam, né? Falam algumas perdas, né? Alguns lutos que já viveram, né? Cheguei a conversar com pessoas que perderam o esposo, perderam a mãe, e o quanto depois de um telefonema, uma escuta, né? O quanto essa pessoa já saiu mais aliviada, melhor, né? Que mesmo por telefone ela chora, e eu digo, você pode chorar, você não precisa segurar seu choro, né? E aí a gente trabalha o luto, né? Faz aquela escuta na primeira vez emergencial. Então, assim, são pacientes que nós atendemos ali. Eu sei que amanhã vai ser falado um pouquinho mais do ambulatório de egressos, né? Dos pacientes diabéticos, mas, assim, eu acho importante trazer essa colocação aqui, porque é como você falou, não são só os profissionais que estão na linha de frente. Claro, eles são hiper essenciais, né? E precisam cuidar da saúde mental. Mas a doença, né? O estresse, a ansiedade, o medo, a perda, o luto está ao nosso redor, né? Está com os nossos pacientes que nós convivemos ali. Então, assim, uma escuta, né? Um telefonema, né? Muda uma história, muda um humor, muda assim, né? Pode mudar uma vida, não é? Com certeza. Fran, vamos ver se temos mais algum comentário aqui, né? Alguma pergunta. E você já pode ir se preparando aí, que nossos colaboradores querem, né? As pessoas que estão nos assistindo aí, querem as dicas, né, de como fazer, como é que eu pode compartilhar essas técnicas, vamos compartilhar, vamos dizer, né, como a gente pode fazer, claro, com certeza. Fran, pode falar, meu amor? Posso, estar ouvindo, sim. Bom, a Denimara fez uma pergunta interessante aqui, né?
Deixa eu ver se eu consigo responder. E aí a gente vai para as técnicas, né, Kézia? Mas ela estava falando, né, após a pandemia, né, como fica isso? É como nós falamos, esse é um momento que talvez quem está lá na ponta, na linha de frente, até pela situação que a gente está enfrentando, né, não se consegue se ver no momento de parar. Isso eu acho que é uma forma até de defesa, uma forma de sobrevivência que nós encontramos, né, para que a gente consiga continuar dando conta do trabalho, né, sem muitas vezes deixar que o lado tão emocional ele interfira, né, mas eu acho super importante depois que a gente conseguir sair de toda essa situação, que é uma das dicas que nós vamos falar um pouquinho aqui, possam acontecer. Então, assim, é claro que são dicas simples para que a gente, é necessário ouvir cada caso, né, cada pessoa ela traz uma demanda diferente, uma necessidade diferente, talvez uma intervenção diferente, né, mas eu acho que de uma forma geral, né, isso pode contribuir para todos nós, tanto os profissionais que estão atuando, como para o esposo que ficou em casa, para a filha, né, que está ali também com o coração, a minha mãe está lá, o meu pai está lá, o meu irmão está lá, né, e eles estão salvando vidas, né, e muitas vezes essa ansiedade também está da outra ponta da corda, né, está naquele que está na linha de frente, mas por trás daquele profissional tem uma família, né, tem um idoso, tem um avô, tem uma avó, que também estão passando por tudo isso que nós estamos passando. Nós precisamos entender que esse é um sentimento coletivo, não é? Não se sinta, antes de dar qualquer dica, não se sinta mal por talvez achar que só você está muito mal passando por isso, né? Na verdade, tem muita gente passando por algumas situações. Então, vamos lá, né? Algumas orientações de como nós podemos lidar. A primeira que eu posso dar é uma que eu acho que é de conhecimento de todos, mas evitar o excesso de informações, né? Nós temos sido bombardeados diariamente, né, no nosso celular, hoje a gente está com o celular na mão para onde a gente vai, quando a gente liga a nossa televisão, e muitas vezes o excesso dessa informação, para quem já está, né, com o gatilho da ansiedade, do medo, né, dessa angústia, e a gente começar a reter essa quantidade de informações, isso vai nos prejudicar, né? Além da questão das fake news, né? Buscar, se você precisar, fontes confiáveis, até na hora de compartilhar uma informação, né? Muitas vezes, nessa ansiedade que nós estamos, né? Nós compartilhamos informações e não buscamos uma fonte confiável. E isso só alimenta, muitas vezes, esse terror, vamos colocar psicológico, né? Que muitos de nós estamos passando. Outra coisa é focar naquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? Ouço os enfermeiros falarem sobre se sentirem culpados, muitas vezes por não conseguir realizar coisas que estão fora daquilo que é competência deles, né? Muitas vezes se doam além daquilo que podem, né? Diante dessa situação. E a culpa muitas vezes vem, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, né? Então, foque naquilo que você consegue, que esteja dentro das suas possibilidades. Uma outra coisa é questionar os pensamentos catastróficos, né? Eu acredito que nessa questão da própria ansiedade, um dos sinais, né, dos sintomas que muitas vezes aparecem, são os pensamentos pessimistas, né? Nossa, vai dar errado, né? Se eu for amanhã para o plantão eu vou ser contaminado, e a minha família pode se contaminar. É uma iminência real? É distorcido? É real, né? Mas muitas vezes nós precisamos questionar o pensamento que ele está distorcido, exagerado, né? E substituir esse pensamento que está distorcido por um pensamento alternativo realista, né? Ou seja, a coisa não está boa, né? Mas eu não vou para o catastrófico, isso vai melhorar, eu vou me proteger, eu vou tomar os cuidados, né? Eu vou seguir as orientações e isso vai passar, né? É isso que a gente precisa. É verdade. Outra coisa é buscar esse suporte social, com amigos,
trabalho, né? Focar um pouco na compaixão, né? Que tal passar uma mensagem desse, Kézia? Eu recebi uma mensagem de um grupo de 2014, né? Um grupo que nunca... Olha aí! 2014 a gente não se falava mais, e alguém chamou no grupo, né? Gente, como é que vocês estão? Né? E ali foi o momento que a gente começou a fortalecer o outro, dando apoio, né? Então, que tal a gente focar mais nesse suporte social, né? Procurar pessoas que talvez estejam precisando, porque enquanto a gente contribui, é uma via de mão dupla, a gente recebe também, né? Incentivar, quando possível, fazer pequenas pausas no trabalho. E essas pausas são de práticas que podem ajudar no controle da ansiedade, do estresse, por exemplo, como a questão da própria espiritualidade, né? Eu tenho visto pessoas, enfermeiros, que fazem as suas orações, sejam elas orações privadas, sejam elas orações coletivas, né? Eu acho que é super importante a gente já sair de casa com essa, vou colocar aqui a palavra blindagem, né? Eu fazer a minha oração, colocar mesmo as minhas angústias, olha, eu tô com medo, né? Eu tô passando por isso, me ajuda, Senhor, me ajuda, né? Utilizar a espiritualidade nesse momento, que é uma das armas que nós temos, inclusive, para conseguir fazer esse manejo, né? Dessa questão do sofrimento psíquico. Uma outra prática também que pode ajudar na ansiedade são as práticas de relaxamento e meditação. Né? Então, é muito importante. Eu até preparei aqui uma musiquinha em homenagem ao enfermeiro Edilson, viu? Que ele fez todo um clima, né? Olha aí! Eu só estava falando as velas, porque tem a tal da aromaterapia, a musicoterapia lá no parto humanizado. Enfermeiro Edilson dá um show no parto, né? E aí eu tinha preparado uma música aqui para a gente fazer um momento de relaxamento, uma respiração diafragmática, né? Que muito ajuda, né? Inclusive a gente compartilhou um exercíciozinho de respiração para quando surgir esse momento de crise, né, de ansiedade, de estresse. Eu sei que não vai ter momento que a gente vai ter um local reservado, um enfermeiro, por exemplo. Mas se você puder, antes de começar o seu trabalho, né, vá lá para o conforto ou em um local isolado, dá aquela respirada, né, profunda, puxa o ar, porque isso vai ajudar a oxigenar melhor o teu corpo, né, vai trazer realmente um alívio para esses sintomas, isso vai estar te ajudando a tomada de decisões, né? A questão dos benefícios da respiração diafragmática é o alívio do estresse, diminuição do cansaço, muitas vezes isso vai lhe ajudar a completar, ajudar nos sinais vitais que muitas vezes estão desregulados, né? Então é importante fazer esse momento. E por fim, o estresse e a ansiedade, ela precisa de um escape. Né? Eu sei que a gente não está podendo ir para as academias, eu acho que vai lotar depois que isso tudo passar, né? A gente vai estar lotando as academias, né? Por dois motivos, né, Fran? Sim, por né? Dois motivos. Pois é, um porque a gente está mais, né? E outra porque realmente a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Se exercitar. Então, uma das coisas que nós orientamos em consultório, né, é a prática de atividades motoras, atividades físicas. Eu não vou utilizar aqui exercícios físicos ou uma prática específica, porque a gente não está podendo fazer isso. Mas a ansiedade precisa de um escape, né? Então procure algo que te dê prazer em fazer. O que eu posso fazer no momento de nós nos redescobrirmos, nos reinventarmos, né? De buscarmos estratégias de como enfrentar isso. Eu sei que às vezes a gente fica ainda com mais sofrimento de ver o filho que está dentro de casa, entediado, né? O pai que muitas vezes eu não posso visitar. Teve o Dia das Mães aí, né? E pelo menos na família a gente não fez a visita, né? A gente tentou fazer de uma forma virtual, chegou, entregou o presente lá na porta, justamente para não ter essa colocar a vida daquelas pessoas, né, que são tão vulneráveis em risco. Mas a gente não pode deixar de fazer. Né? O que a gente pode utilizar a criatividade a nosso favor? Nós somos criativos, nós não podemos deixar essa situação nos dominar. Então, vamos ser otimistas, mesmo com essas notícias que nós estamos ouvindo, vamos ter fé que isso vai passar, que nós vamos vencer isso juntos, né? E quando nós passarmos por tudo isso, nós vamos ter aí uma equipe, né? Uma geração de profissionais da área de saúde resilientes, pessoas que top de linha, porque é uma experiência única que nós estamos vivendo.
Para fechar, É Kézia, verdade. o horário já está bem avançado, eu fico olhando essas fotos, Sim, vamos lá. os enfermeiros postam, olha, mais um venceu o Covid, né? E olha lá, e ele passou por isso, e eu fico olhando os nossos filhos, os nossos netos, né? Que estão ainda, talvez não estejam entendendo muito bem o que está acontecendo, mas quando eles olharem os livros de história, eles vão dizer assim, olha, a minha mãe, o meu pai, né? A psicóloga Kézia, né? E o enfermeiro, e o Psicóloga supervisor, Pensilvânia. estavam lá e eles ajudaram a vencer, a salvar vidas. Então, hoje nós estamos passando por um momento que nós precisamos entender, né, que em tudo a gente precisa ver o lado positivo. É claro que tem muita coisa que a gente ainda precisa, muitos desafios a serem vencidos, mas é muito importante entender desse momento único que nós estamos vivendo na nossa nacional e pessoal. Verdade, viu, Fran? Verdade. E assim, sem palavras, né? Tudo que você falou exatamente. A gente tenta também dar essas dicas, né? Quando você falou de criatividade, né? De ocupar, de fazer o que gosta, né? A gente sempre diz, né? Ó, vai pintar, né? Vai arrumar o guarda-roupa, né? Tira tudo do guarda-roupa, né? Arruma de novo, né? Faz uma faxina, vai arrumar um armário, né? Tudo isso para trazer essa distração, né? Aliviar o estresse, né? A ansiedade, que contribui bastante. Mas são dicas valiosíssimas, muita gente aí anotando, as pessoas Isso aí mesmo. amaram, com certeza, não é? E nós, assim, somos muito gratas, né? Primeiro, assim, a Deus que tem nos dado essa capacidade de olhar o próximo, né? Somos muito gratas a CGAN por nos proporcionar esse espaço, né? De compartilhar, de nos doar um pouquinho do nosso conhecimento. Somos muito gratas a você que nos ouve, a você que nos liga, a você que nos solicita, né, que nos faz ser útil. Não tem preço, queridos, não tem preço, porque assim nós nos sentimos úteis fazendo o que nós amamos. Porque nós amamos, gente, amamos pessoas, amamos ouvir. Muitas vezes eu não sei a Fran, mas às vezes eu me emociono, né? Quando eu converso com um paciente, mesmo por telefone, né? Quando ele expressa aquela alegria em receber aquele telefonema num momento tão difícil que está passando. Então, para encerrar realmente essa live, nós queremos agradecer primeiro a você, Fran. Você é um exemplo assim maravilhoso. Você é linda por fora. As pessoas depois nós vamos tirar uma foto sua para ver Né? como você está linda, para as pessoas verem, porque eu vi, né? Eu vi pela chamada do WhatsApp. Né? Pois Como é. você se preparou, como sempre se prepara, não apenas exteriormente, mas sua capacidade, né? Você é super, hiper inteligente, extremamente criativa e os elogios vão embora, né? E toda a equipe de CGAN sabe disso. Uma pessoa assim brilhante, uma profissional assim maravilhosa que temos a honra e o prazer de apresentar como psicóloga, como amiga, né? Como aquela que está ali conosco ombro a ombro. E depois de tudo isso, quando tudo isso passar, nós continuaremos de pé. Os profissionais, os colaboradores, não apenas da CGAN, né? Mas aqueles que nos ouvem, aqueles que chegam, aonde chega a nossa voz, a voz de um profissional da psicologia, nós queremos continuar esse trabalho, porque a saúde mental não é só neste momento, né, a importância dela, mas durante toda a sua vivência profissional, todos os profissionais. Obrigada, Fran, pela sua excelente contribuição. Mesmo nessa dificuldade técnica, mas você sempre faz a diferença e nos acrescenta. Obrigada, CGAN, que tem proporcionado esse início aí da semana de enfermagem, né, com essas lives maravilhosas. Obrigada a você que nos ouviu, que interagiu conosco, mesmo nessa dificuldade de entra e sai, e pausa, e volta, e não volta de novo, e cadê? Né? Obrigada a você que permaneceu, que está aí nos acompanhando. Obrigada a toda a equipe do Pé Diabético. Obrigada, Ana Paula, Denimara, Davi. Obrigada a todos vocês, né, que
estão aí interagindo conosco. E dizer que amanhã tem mais. Amanhã vamos ver quem tem. Amanhã tem, olha, um assunto maravilhoso, né? Com a Ingrid e a enfermeira Mariângela, equipamentos de proteção individual, os EPIs, o uso e segurança para profissionais de saúde às 18h30, aqui mesmo. Show. E às 20h30, os pacientes pós-alta do pé diabético, né? Nesse tempo de Covid. Como é que está sendo feito? E olha, se eu fosse você, não perdia por nada. Com quem? Quem que vai dirigir essa live? Enfermeira Elorides, claro, essa mulher que é fantástica, que é maravilhosa, com a enfermeira Denimara, de lá do ambulatório de egressos, né, com propriedade e com muito conhecimento, vai estar nos representando. E sábado, também para encerrar, vamos ter os gigantes aí da linha de frente, da urgência e emergência, não é? Com a Adriana Macedo, com a Ana Tusa, e a prevenção de lesões com elas, né? E quem vai falar da urgência e emergência é enfermeiro Newton, Marcos e Romário. Nossa, show, vai ser bom demais. Show. Vai ser show. Verdade. Show. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada a todos. Francivânia, muito obrigada. Né? Ai, Kézia, obrigada a você. Agradeço imensamente pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? Falha, por ter nos escolhido. Obrigada. Mas assim... Adriana, obrigada. Obrigada aí, viu, querido? Tops, né? Também são feras. Muita gente. Olha, né? gente, amanhã e depois eu realmente recomendo que vocês tirem um tempinho, né? Compartilhem, porque são informações preciosíssimas, né? E como nós somos gratos, né, por essa oportunidade de estar contribuindo de alguma forma, de ajudar os nossos profissionais e, de alguma forma, promover esse conhecimento também para a sociedade, né? A Elô perguntou como é que isso ainda está funcionando. Sim, é claro que é um serviço voltado para os enfermeiros da CGAM, porque hoje nós temos uma quantidade muito grande, a gente não tem como atender o público externo, né, Kézia? Mas ainda funciona. Sim, verdade. Nós estamos, o grupo ele é aberto aos profissionais da CGAM, né, que queiram compartilhar, que queiram utilizar o espaço ali para falarem um pouquinho, ou os nossos próprios supervisores, né, entre conosco, né? Então, muito obrigada à CGAM pela oportunidade de contribuir com tudo isso. E amanhã, com certeza, vai ser um dia especial nessa semana de enfermagem. Kézia, muito obrigada também, viu? Você é maravilhosa. Nada, eu que agradeço. Lene, obrigada. Ellen, Noia, Panilha, muita gente aí, né, que esteve conosco. Muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Amamos vocês e até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui. Gente. Isso, vamos colocar a foto da Fran. Vamos dar um jeitinho de fazer essa montagem. Abraço, queridos. Tchau, tchau.